E aí, galera? Estou aqui novamente, professor Alexandre, para a gente ter mais uma aula de geografia. Muito bem, a gente hoje vai começar a tratar um assunto que ainda está dentro de população e a gente vai começar a falar agora sobre a ocupação do território brasileiro e as migrações. Mas antes da gente falar exatamente sobre a ocupação do território brasileiro, a gente precisa lembrar de alguns conceitinhos básicos aqui para você que às vezes são conceitos que te confundem um pouquinho. Legal? Então eu vou compartilhar minha tela aqui com você para a gente poder dar uma olhada aqui, ó. Pá. Então, primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é quanto que está a população brasileira. A quantas anda a população brasileira nesse momento? Primeiro, eu queria te lembrar que a gente tem aí uma situação esse ano atípica, porque é uma espécie de um combinado, um acordo mundial de todo ano terminado em zero ser feito um censo demográfico. Então, esse ano de 2020 seria um ano que o mundo inteiro ia fazer esse movimento, inclusive o Brasil. E isso ia atualizar oficialmente os dados que a gente tem em relação à população e suas respectivas características. Só que a gente está vivendo um ano de 2020 completamente fora do normal, né? A gente está vivendo um ano de 2020 atípico por conta de uma epidemia, uma pandemia de coronavírus, que vai fazer com que todos os países do mundo, de alguma maneira, suspendam essa mobilização, ou seja, não vai ter censo esse ano e, obviamente, que todas essas situações que a gente está vivendo, essas mortes que estão acontecendo agora, vão impactar de alguma maneira na população. Talvez não tão significativamente no sentido percentual, mas vai fazer alguma diferença com certeza. Então, o que a gente vai falar aqui, na verdade, os dados que a gente tem são dados que alguns talvez sejam bem atuais, outros não. Então, esse primeiro dado que você está vendo aí, eu entrei exatamente no site do IBGE. Aliás, esse é um site que eu sugiro você dar uma visitada, porque ele tem umas coisas bem interessantes. Então, está aqui o endereço dele, ó, ibge.gov.br/apps/população/projeção/. E nesse site aí você vai conseguir ver um monte de coisa. Você vai ver estado por estado, é só você escolher aqui qual é o estado que você quer ver, por exemplo, se você quiser ter dados sobre o Rio de Janeiro, ele vai te mostrar dados sobre o Rio de Janeiro, população, pirâmide etária, vários gráficos aqui. Acho bem interessante você dar uma visitada aí para estudar um pouquinho melhor a população brasileira. Mas o meu dado hoje aqui, o que eu quero chamar a sua atenção é esse aí, ó. Acho que a população do Brasil hoje está algo muito próximo. Aliás, ele diz que está atualizadíssimo, né? Hoje, dia 3 de maio, é o dia que eu estou gravando aqui essa aula para você. A nossa população está em 211 milhões 466 mil 596. Aliás, é interessante, porque se a gente voltar aqui no final dessa gravação, pode ser que esse número já tenha atualizado para 597, 598 e tal. Muito bem. É importante a gente saber esse valor, porque, no fundo, esse é um dado importante para. Aumentou lá para 597. Todos os países têm que ter uma noção de quantas pessoas formam, né, a sua população. Então, esse dado aí é um dado que a gente diz que é um número absoluto, ou seja, é um dado somente numérico. Já aumentou mais uma pessoa. Ou seja, então essa é a população brasileira. Isso não é uma relação, não está se relacionando com absolutamente nada. Então, quando a gente faz essa estatística e a gente faz o ranking da quantidade de população por país, a gente, na verdade, está levantando apenas o número absoluto, ou seja, a gente sabe exatamente quantas pessoas tem nessa população. E aí você faz um ranking de quais países são os mais populosos, quais países são os menos, né, populosos. E existe sempre essa disputa, entre aspas, aí. O Brasil, hoje, ainda é um dos 10 países mais populosos do mundo. Então, essa expressão populoso, ela se relaciona apenas com o número absoluto de população. Então,
dizer que o Brasil é um país populoso? Sim. Então vamos comparar aqui, ó, você está vendo agora eu comparar aqui os 10 países mais populosos do mundo, a princípio, com dados atuais, tá? Mas, como eu disse, estariam mais atuais esse ano. Então está lá a China, que é o primeiro, com 1,4 bilhão de pessoas, ou seja, 1 bilhão e 400 milhões. Em segundo lugar, a gente tem a Índia, hoje chegando muito perto da China, com 1 bilhão e 300 milhões. Em terceiro lugar, a gente tem os Estados Unidos, com 329 milhões de habitantes. Em quarto lugar, a gente tem a Indonésia, com 270 milhões e 600 mil. E em quinto lugar, você tem o Paquistão, que passou o Brasil, tá? O Brasil era esse quinto lugar aí, com 216 milhões e 500 mil. E em sexto lugar, a gente tem o Brasil, que hoje está lá na sua casa dos seus 211 milhões. Só para curiosidade, o oitavo é a Nigéria, com 200, né, milhões. O oitavo é, desculpa, o sétimo é a Nigéria, o oitavo, Bangladesh, o nono, o México, e o décimo, o Japão. Legal? Bom, então, para você ter uma ideia de como é que a gente elaborou esse ranking aí, como é que a gente fez essa escalonamento, levando em conta apenas o número de habitantes, ou seja, apenas valores absolutos, é o que a gente está chamando a atenção aí. Por que eu estou batendo nessa tecla de números absolutos? Porque existe uma outra expressão que confunde às vezes, que é quando a gente diz que um determinado país é ou não povoado. Ou seja, populoso é uma coisa, povoado é outra. Primeira coisa a guardar em relação a isso daí, não existe a palavra populado. Ou é populoso ou é povoado. Então, populoso, apenas o número de habitantes. Quantos tem? Povoado é uma relação, se refere a uma relação, que você já ouviu, obviamente, essa expressão que se chama densidade demográfica, ou seja, é uma relação entre o número de habitantes e a área que esses habitantes ocupam. Então, você dizer que um determinado país é povoado, você está fazendo, na verdade, uma relação entre a quantidade de pessoas e a área que esse país apresenta. Então, é uma fração, na verdade, é uma conta de dividir. Você pega o número de habitantes e divide pela área em quilômetros quadrados. E aí o que você vai ter de resultado vai ser o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então vamos ver aqui, ó, se a gente tem esse dado. Densidade demográfica Brasil. Ou seja, a gente vai pegar aqueles 211 milhões, né, e a gente vai dividir pela área do Brasil, que é 8 milhões 511 mil e blá, 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 blá. Bom, vamos pegar aqui um dado do IBGE. Legal? Aqui, ó. Aliás, melhor ainda esse aqui, ó. Densidade demográfica IBGE, censo de 2010. Legal? Então, vamos ver o que o cara está dizendo aí. Ele está mostrando a densidade demográfica do Brasil conforme ela veio, né, variando ao longo dos anos. Por que ela varia? Porque o número da população varia, a área não varia. Mas então a densidade demográfica do Brasil vai mudando conforme a população vai crescendo. Resultado, pelo que a gente tem aqui, ó, em 2010, a densidade demográfica do Brasil está em torno de 22,43 habitantes por quilômetro quadrado. Isso quer dizer que isso é uma média. Isso não quer dizer que tem exatamente 22, aliás, 43, pelo amor de Deus, né? Mas a gente tem hoje uma densidade demográfica média no Brasil assim. Agora, um dado importante também. Quando a gente fala sobre distribuição da população, a gente não está... Quer dizer, quando a gente fala em média, a gente está considerando, então, que qualquer lugar do país tem aquela média. Aí você vai olhar para o lado assim, caramba, não é possível. Aqui nessa região que eu moro tem muito mais do que isso. Ou aqui tem muito menos do que isso. Então lembre-se que isso é uma média. Isso não significa que a população esteja distribuída de forma por igual e homogênea no espaço.
Então você vai ter, obviamente, espaços muito mais concentrados e espaços muito menos concentrados. Então você tem aqui, por exemplo, ó, esse mapa que vai te mostrar, esse aqui, ó, que vai te mostrar a distribuição dessa população no mundo. Então você vê nesse mapa aí que tem áreas mais claras, áreas amarelas, áreas marrom claro, áreas marrom escuro, e pela tabelinha ali, pela legenda, você consegue ver o que isso significa. As áreas mais claras são áreas que têm menos do que 2 habitantes por quilômetro quadrado. Fácil de explicar, são as áreas que estão lá em cima, perto do Polo Norte, as áreas desérticas, você nota aqui pelo deserto do Saara, você nota aqui pelo deserto na Austrália, né? As áreas de floresta densa, você vê aqui pela região da Amazônia, tá? Aqui as áreas lá do Ártico, né? A Sibéria. Então são áreas que tem pouquíssima gente. Por outro lado, lá no outro extremo, você tem as regiões em marrom escuro, que são aquelas que têm altíssima densidade demográfica. Pela legenda aí, são áreas que apresentam uma concentração acima de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. Caramba, a média está em quê, Alexandre? Bom, pela legenda que você está vendo aqui, a média está em 100 habitantes por quilômetro quadrado, né? Por aí mais ou menos. Então você nota que essa distribuição ela não acontece por igual no planeta. Inclusive, ela não acontece por igual nem no Brasil, como a gente vai ver em aulas daqui para frente. Mas o importante é você registrar o seguinte: então, quando eu digo que um determinado país tem uma baixa densidade demográfica, ou seja, poucos habitantes por quilômetro quadrado, significa que esse país não é povoado. Quando você tem um país que tem alta densidade demográfica, você diz que ele é povoado. Então, por exemplo, você pega o Brasil, que é um país que tem uma elevada população, você vê que ele é o sexto, né, mais populoso do mundo, mas a densidade demográfica do Brasil é apenas de 22 habitantes por quilômetro quadrado. O que isso quer dizer? Que ele é populoso, porém ele não é povoado. Já o Japão, que você viu lá que é o 10º, ele é populoso. Agora vamos ver aqui a densidade demográfica do Japão, para a gente acabar. Densidade demográfica Japão. Então, basicamente, pelo que a gente está vendo aqui, ó, ele tem 336,8 habitantes por quilômetro quadrado. Lembra do Brasil? 22. Japão, 336. Então, o que a gente conclui daí? Que o Brasil é um país populoso, porém não povoado. Já o Japão é um país populoso e é um país povoado. Legal? Valeu, galera. Grande abraço para vocês aí. Tudo de bom. A gente se encontra na próxima aula.